Então, galera, lá vou eu novamente me aventurar a mais uma tentativa de ter os meus cachitos dourados. Eu comecei repartindo meu cabelo como eu sempre reparto para poder finalizar e deixei separado todos os testes de mecha que eu fiz, tá? Como vocês podem ver no vídeo anterior, foram milhões de testes de mecha e eu deixei eles separadinhos porque mais uma descoloração eles iam morrer na praia. E eu separei mais ou menos em 4 partes, aí depois eu divido mais uma vez a parte de baixo eu mesma, tá, gente? Em frente ao espelho, tá? Dou conta de dividir meu cabelito no meio. É só usar um pentinho fino e aí eu fico com essa mecha separada para poder trabalhar nela. Pego essa mechita e divido em mechitas menores. Então eu vou pegar mechas mais fininhas. O quanto mais fina, melhor, para a descoloração poder ficar uniforme. Porém, todavia, contudo, eu só tinha um saquinho de xuxinha. Sei que o meu cabelo é muito cheio e não ia dar conta. Eu fiz umas mechinhas bem grossinhas mesmo. Porque no Fogo no Rainbow, né, eu não ia lá fora comprar mais xuxinha. Eu tava com muita vontade de fazer isso logo. Era o tempo que eu tinha de folga. Então eu já fui fazendo mechas mais grossinhas pra xuxinha poder dar conta. E aí eu fui separando, não fiz nenhum tipo de divisão exata, fui só pegando as mechinhas mesmo e fazendo chuquinhas. Vários minis rabos de cavalo. Vou dar uma aceleradinha aqui, né, porque ninguém merece. Bom, aqui na frente eu dei uma pausa na aceleração para vocês poderem ver como que eu fiz cada chuquinha, tá, gente? É bem simples, é uma mechinha assim e é só fazer como se estivesse fazendo um rabinho de cavalo. Eu fiz bem apertadinho, é bem importante que esteja bem apertadinho, vocês vão ver por quê, porque é para proteger mesmo a raiz, tá? Foi um bom tempinho que eu usei para poder fazer essas mini chuquinhas. Minha juba é muito cheia. E eu disponibilizei de um bom tempo. Acho que, sei lá, uns 40 minutos eu fiquei fazendo isso. Aí na sequência vocês vão ver que logo depois de terminar as chuquinhas, eu fiquei me certificando de que todas estavam bem apertadas. Aí mais uma para fazer lentamente na frente de vocês. Aí apertei bem na frente, deu para apertar bem de cara, né? Aí depois eu fui olhando todas as de trás para ver se estavam bem apertadinhas. Aí fui puxando todas as xuxinhas. É mais uma mechinha aí, né? É muita mecha, só Jesus. Me achando. Aí eu precisei no final até das xuxinhas que estavam amarradas nos meus testes de mecha, porque não deu conta. Aí eu utilizei em outras partes que tava sem xuxinha. Foi péssimo. Aí eu deixei solto mesmo os meus testes de mecha, mas eu gostaria de ter deixado amarradinho, que eu acho que ia ficar mais controlado. Mas aí precisei das xuxinhas, né? Aí apertei xuxinha por xuxinha para ter certeza que tava tudo bem apertadinho. Dá uma dorzinha básica de cabeça, mas nada insuportável. E está pronto. Eu tô me sentindo uma chuchete. Aí pra eu mostrar pra vocês, os quadradinhos ficaram, não ficou nada certinho, tá? Ficou da forma que veio. Eu fui puxando as mechas e vieram dessa forma, até que ficou direitinho, né? Agora, mais uma tentativa frustrada de mostrar atrás, né? Porque mostrei igual a minha cara. Tá desse jeito, tá, gente? Importante ficar bem empinadinho assim, apertadinho, os rabinhos empinados. E deixei separado os testes de mecha que eu tinha feito ao longo dos meses aí. É só vocês verem nos vídeos anteriores como foram esses testes de mecha. E eu comprei um saquinho cheio dessas touquinhas. Touquinha plástica de ir pro banho mesmo, sabe?
E foi até muito bom ter comprado o saquinho, porque é bem frágil. E aí, se arrebentar, eu tinha outra, né? No caso. O que eu fiz, gente? Eu fiz furinhos em cima de cada xuxinha. Eu via, olhava a xuxinha, bem transparente, né? Apesar de colorido. E fazia o furinho em cima dessa xuxinha e puxava a mecha. Pra eu ter certeza que essa raiz não ia respingar nada. Não sou nenhuma profissional, né? Porém, eu precisei da ajuda da minha mãe, que eu não ia conseguir fazer a parte de trás sozinha nem a pau. Minha mãe veio cheia de uma vontade pé da vida, né? Porque ela discorda completamente do estar fazendo o meu cabelo em casa, ainda mais o que eu ia fazer. Como vocês podem ver, eu comecei com a touquinha rosa e terminei com a azul, porque no meio disso a gente acabou rasgando, é bem frágil, e aí eu tive que trocar a touquinha e fazer de novo. As minhas mechas ficaram ali separadas para fora. Aí depois eu peguei e fui colocando elas para dentro, porque é a parte de dentro que tá protegida, né, pela touca. Aí já coloquei as piranhas ali na minha blusa, né, as presilhas, em outros lugares fala presilha, para eu não ter que ficar me deslocando, para tá tudo à minha mão. Coloquei luvas também, muito importante. Principalmente eu sempre tenho muita alergia na mão com esse tipo de produto. E foi assim. Usei uma medida de pó descolorante. Eu usei esse pó descolorante da Yamaha, tá? Bem pobrão mesmo, simplão da farmácia. Uma medida de pó para duas de oxigenada 20 volumes. 20 volumes sim, minha gente, porque eu não vou destruir os meus cachitos. Feito isso, misturei uma vasilha plástica com uma espátula plástica, no caso ali foi o meu pente, tá? Bem misturadinho, tá? É muito importante não ficar bolinhas, nada, ele tem que ficar bem homogêneo, igual massa de bolo. E aí, gente, foi tacar nesses rabinhos mesmo. Fiz altas caretas aí, tá? Me desculpem, porque eu nem imaginava, né? Nem lembrava que ia subir um cheiro tão ruim. Gente, já estejam preparados aí, com a porta aberta, tudo aberto. A minha estava, graças a Deus, porque é um cheiro insuportável. E aí eu já tinha começado, filha. Fui terminar. Se eu lembrasse, né, que tinha esse cheiro insuportável, eu ia pelo menos botar uma máscara de coronavírus para eu não sentir tanto. Passei em todas as mechinhas e pausei. Bom, voltando aí, o cabelo ficou dessa cor. Eu fiquei exatamente 50 minutos com ele na ponta, tá? Igual eu tinha feito teste de mecha. E ficou dessa corzinha. Eu esfreguei, tá? Coloquei pra cima pra poder facilitar, não ia deixar, né, batendo na minha cara, ou etc. E nessa hora aí foi meio complicadinho tirar a touca, porque a tesoura que estava pertinho de mim resolveu sumir. E não dava tempo de ficar procurando e tal. Eu, quando ponho a mão nas coisas e sumo, gente, parece que abre o chão e some. Então eu pensei rápido, falei, não vou ficar procurando, vou meter a pata logo e fazer. Foi péssimo isso, mas eu não podia esperar mais. E para tirar as xuxinhas, eu também pretendia ir cortando com a tesoura. Mas cadê tesoura? Então foi péssimo. Eu tive que ir te desenrolando. É muito importante não puxar, né? Não sou nenhuma profissional aqui para estar falando, mas eu pensei em não puxar, porque é um cabelo que está fragilizado, está descolorido, ficou quase uma hora ali no descolorante e não dava para eu sair puxando igual a gente puxaria de um rabo de cavalo saudável, né? Eu tenho que contar com a possível quebra. E aí eu perdi um pouco de tempo nisso, isso foi muito ruim para mim. Eu tive que ir tirando xuxinha por xuxinha, desenrolando, né? E aí, como eu tinha apertado bem, ficou bem complicado. Mas aí eu tirava uma mechinha de xuxinha, a ideia era essa, poderia ser mais rápido, mas enfim, foi do jeito que eu queria mesmo, porém mais devagar, né? Mais lento. E aí eu só ia tirando a xuxinha e ia passando nessa mecha exata o descolorante na raiz. Achei mais fácil fazer assim, porque aí eu ia ter certeza que o descolorante ia estar bem espalhado. Aí nessa hora eu precisei da minha mãe novamente, né, pra ela ir vindo por trás. Normalmente, se eu tivesse com a tesoura e fosse mais rápido, não precisaria, mas eu fiquei desesperada com o tempo. E a minha mãe me xingando de tudo que é nome, vocês não vão ver aí, né, porque eu reduzi o áudio.
pé da vida, mas me ajudou com pena da pobre coitada ser humana. E aí eu passei, a gente tirava uma mecha e passava descolorante. Tirava e passava descolorante na raiz. Esfregava bem, abria bem, olha aí, para ter certeza que estava sendo passado em todos os cantinhos. Bom, aí é bem importante também eu dizer que eu preparei novamente, tá, o produto, tá? Porque não tem como você fazer uma mistura de descolorante e ficar 50 minutos esperando e depois utilizar aquela mesma mistura, tá? Inclusive nas minhas mechas, né, do rabo, eu fiz 2 vezes, 2 porções daquela. Eu fiz uma pra frente e uma pra trás. É importante não fazer tudo de uma vez e falar, por que não fez tudo de uma vez? Botou maior quantidade. Porque oxida e aí perde a potência do produto. É péssimo. Então, tem que ir fazendo aos poucos mesmo. Fiz 2 vezes durante a descoloração das pontas e fiz umas 2 também, se eu não me engano, não tenho certeza da quantidade. Mas eu fui vendo de acordo com o que o meu cabelo sugava, né? De acordo com o que o meu cabelo chopava. E aí, se faltava, eu pedia pra minha mãe fazer mais, né? Minha mão tava lá toda suja, toda desorganizada. Aí eu gritava pra minha mãe pra ela fazer mais um pouquinho pra mim. E ela boladona da vida dela. Enfim, mais filhos, né? Tem que aceitar. Tem que aceitar a louca da filha, já sabe que eu sou louca mesmo. Então ela me ajuda antes que eu faça uma loucura ainda pior. Gente, é isso. Eu esfreguei bem, 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 bem. Bem importante espalhar bem certinho. E agora vamos dar mais uma aceleradinha nisso, porque ninguém merece, né? Mais uma musiquinha, tá? Solta o som DJ. Opa, o DJ sou eu, peraí. Aí, gente, foi isso. Terminado mechinha por mechinha, aí eu fui esfregando globalmente e verificando sempre aonde que estava mais escuro, que estava precisando, né, de passar mais um pouquinho. A minha mãe se aproveitou 1000 vezes aqui durante a passando o produto em mim para dar uns tapas na minha cabeça. Não sei se vocês já repararam, disso quando ela dava um tapão na minha cabeça. Mas foi isso, gente. Espalhei, 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 juntei o cabelo. E de vez em quando eu olhava, tá? De vez em quando, mesmo no tempo de pausa, eu dava uma olhadinha, via se alguma parte ainda estava muito escura, que precisasse passar mais produto, né? Porque às vezes poderia ter esfregado tanto que ter tirado o produto. Muito importante também a gente esfregar depositando, não é esfregar tirando, né? Igual a gente faz com shampoo, é esfregar colocando. Foi isso. Dei uma pausinha. Lá na frente já estava super claro, ó, super rápido. Atrás ficou super escuro por conta do tempo que eu perdi. E a minha pausa foi mais ou menos de 50 minutos. Ficou mais ou menos dessa corzinha. Eu fui, lavei. E nessa lavagem logo eu hidratei, tá, gente? Fiz uma boa hidratação com um bom creme de hidratação. E ficou desse jeito, tá? Eu só penteei passando os dedos, aí eu tô falando que eu penteei só passando as patitas. E ficou assim, dá pra ver que eu não perdi os cachos, né? Ele tá super ressecado e tal, não tá direitinho, mas dá pra ver de cara que eu não perdi os cachos. Mas a minha raiz ficou extremamente alaranjada. Acho que pelo tempo que eu perdi, né? Apesar de eu ter testado as mechas e tal, eu sempre testei querendo que a raiz ficasse um pouquinho mais escura mesmo, mas ficou muito mais, não ficou só um pouquinho mais escura, ficou muito mais. Ficou amarelo gema de ovo ele todo. Eu demorei um tempo para entender se estava amarelo gema de ovo ou se estava laranja laranja. Estava amarelo gema de ovo no final.
Bom, gente, o que que eu poderia fazer depois desse processo todo de descoloração, né? Tratar, né? Eu já fiz a hidratação, devolvi a água que o fio perdeu, sequei e logo depois eu fui devolver o óleo com uma umectação com óleo de coco. E aí eu aguardei 3 dias, tá? Eu deixei essa umectação 2 dias e depois eu retirei com o método CPE e fiquei olhando pra minha cara com essa cara de amarelo gema de ovo, mas dando essa pausa de pelo menos 3 dias, porque eu não queria tonalizar logo em cima, assim, da química. O certo era esperar mais, né? E minha vontade era poder esperar mais. Mas como eu não ia nem na esquina com esse cabelo, aí eu esperei só mesmo esses 3 dias. Enfim, esse é o resultado da minha descoloração global, ficou dessa corzinha. E no próximo vídeo vocês vão ver como que eu tonalizei para poder ter o tom que eu tanto queria. Se é que deu certo, né, gente? Mas acompanhem, marquem o sininho aqui embaixo, se inscrevam no meu canal, que assim que eu postar o próximo vídeo da tonalização, vocês vão ver se eu consegui mesmo os cachitos dourados que eu tanto queria. Beijinhos e até a próxima!